a gente está sempre pensando lá em cima, né? O que a gente quer fazer da vida, tá certo? Muita gente está sempre pensando, o que eu queria fazer na minha vida, eu quero surfar, vou me matar de trabalhar aqui, vou ralar pra caramba, para um dia eu poder surfar e curtir a vida, tá certo? Porque eu quero viajar, né? Assim, então, né, os sonhos são os mais diversos possíveis aqui, né? Tem gente que gosta, tem gente que quer viajar, tem gente que quer surfar, tem gente que quer aprender alguma coisa diferente, tem gente que quer conhecer outros países. Então a gente tem sempre esse sonho de algum dia poder fazer alguma coisa, né? Então a gente fica se matando de trabalhar aqui embaixo, pensando o que a gente vai fazer no futuro. E na verdade a gente tem que pensar, tem várias oportunidades que a gente pode fazer desde já, né? A gente não precisa esperar algum dia, né, a gente se aposentar ou qualquer coisa do gênero, ou ganhar muito dinheiro, ou vender a empresa. Tem muita gente que, a galera de empreendedorismo está bem forte aqui no evento, como sempre, e tem muito empreendedor que fala assim, não, porque eu quero, vou lá, vou trabalhar, me matar de trabalhar 2, 3 anos, vou vender minha empresa, vou ficar milionário, e aí eu vou curtir a vida, né? Mas a gente não precisa ficar esperando tudo isso para a gente, de fato, pensar em curtir a vida. A gente pode aproveitar algumas coisas que a nossa profissão tem. Então, antigamente, o que o pessoal considerava que era o dinheiro, né, o símbolo de riqueza, antigamente era dinheiro mesmo, ouro, certo? Você tinha ouro, você era rico, né? Só que, mais recentemente, o símbolo de riqueza tem sido cada vez mais você poder fazer coisas. Então você vê, o cara viaja pelo mundo inteiro, pô, esse cara deve ter muita grana, né? O cara não tem horário para trabalhar, trabalha quando quiser, ou trabalha remotamente, ou nem trabalha, né? Pô, aquele cara não trabalha nunca. Então, o símbolo de status, de riqueza, mudou ultimamente, e basicamente hoje, a moeda do que a gente chama dos novos ricos, os novos ricos são essa galera que a gente fica aspirando, né? A moeda dos novos ricos são duas coisas, tempo e mobilidade. Então, se você tiver tempo para fazer todas as suas coisas, você consegue participar de várias dessas coisas que são status. E se você tiver mobilidade, ou seja, você puder trabalhar, ou você puder fazer o que você quiser fazer de onde você quiser, você pode aproveitar algumas oportunidades. Por exemplo, tem alguém aqui que sonha em surfar? Esse é meu sonho, surfar. Tem um cara que sonha em surfar, né? Muita gente acha que o negócio é surfar na Indonésia, né? Em Bali. Não é isso? Bali é meio que um fetiche, assim, não é isso? Eu quero ir pra... Já foi para Bali, não? Você gostaria de ir para Bali? Tá certo? O cara gostaria de ir para... Né? Quem gostaria de passar aqui um tempo em Bali? Praia maravilhosa, na Indonésia, né? Então os caras... Quem manja de surf gosta de lá, né? Eu não sou surfista, mas como essa é uma coisa que muita gente falava, eu tenho um amigo meu na Indonésia, Franz Tamura, líder do grupo de usuários Java da Indonésia, e eu liguei para ele e falei assim, Franz, eu queria saber o seguinte, como a galera muito fala dessa história de ir para Bali e tudo mais, eu queria ir para Bali, mas não quero ficar uma semana aí, porque uma semana é muito caro, custa muito para ir, para voltar, o avião é caro, eu quero passar um tempo em Bali. Acha para mim quanto que custaria para eu passar 6 meses em Bali, alugar uma casa? Aí, o Franz foi lá, achou os amigos dele, achou uma casa super bacana, com piscina, pertinho da praia, tá certo? Não era na beira da praia, mas pertinho da praia, bacana, e viu para mim, com vários quartos, uma casa bacana assim. E custava $200 por mês para alugar aquela casa. $200 por mês está valendo, tá certo? Você ficar, né, junto uns 2 amigos para passar 6 meses em Bali. Agora, para eu passar 6 meses em Bali, alugar uma casa, eu tenho que poder, né? Não adianta eu ir para lá e passar 6 meses sem receber salário. Tá certo? Porque se eu não tiver grana, como é que eu vou fazer o quê em Bali, né? Eu vou ter que ficar economizando. Aí eu caio no problema anterior, eu tenho que ficar economizando um tempão para ter a grana para passar 6 meses, tá certo? Eu até tenho uma amiga minha que acabou de tirar um ano sabático. Ela passou um ano viajando pelo mundo e tudo mais. Ela economizou dinheiro, tá certo? Depois tirou um ano de folga, né? Mas é um pouco diferente, tá certo? Você vai tirar férias, você tem que economizar uma grana para conseguir fazer isso. Bem, agora se você puder trabalhar de Bali, fazer tudo que você tem que fazer, desenvolver o seu software, entregar o seu projeto
e receber a sua grana sem você ter que estar aqui fisicamente, talvez você possa passar 6 meses em Bali. Porque afinal de contas, né, você pode trabalhar, quase, né, o fuso horário é 12 horas quase, né? Certo? Você pode trabalhar à noite, surfar de manhã, né? E tem muita gente que está vivendo esse estilo de vida diferente. Um dos maiores programadores Java do Brasil, Vinícius Sanger, ele é surfista. Até por isso que eu uso esse exemplo do surf, né? Ele é surfista e ele morava em São Paulo, aquela vida estressante e tudo mais. Ele se mudou para Ubatuba. Para quem não conhece, Ubatuba fica a umas 4 horas de São Paulo. Ele se mudou com a família toda para lá, continua tendo a empresa dele em São Paulo, continua trabalhando para projetos em São Paulo, continua normalmente, mas todo dia de manhã, 6 horas da manhã, ele está na praia, vai surfar, ele tem um barco, certo? Então, ele mudou o estilo de vida, por quê? Porque ele tem a mobilidade. E aí, com tempo e mobilidade, ele consegue fazer muito mais coisas e curtir uma vida mais bacana. E aí já tem alguns anos que eu dou esse exemplo de Bali. E aí eu tive agora, em Florianópolis, no começo do ano, no evento TDC. E aí lá, quando eu acabei, né, tava lá, acabei de dar uma palestra, nem tinha sido essa palestra, tinha sido uma outra palestra, mas um cara veio falar assim, Bruno, você sempre fala sobre Bali na Indonésia. Você já foi para a Indonésia? Eu falei assim, eu já fui para a Indonésia, eu fui para lá a trabalho, visitei várias cidades, visitei vários grupos de usuários e tudo mais, mas não passei 6 meses em Bali, tá certo? Aí ele falou assim, mas eu passei. Então esse cara, ele fez exatamente isso. Ele passou 4 meses, chama Fernando o nome dele. Ele passou 4 meses em Bali. Não foram 6 meses, foram só 4. Mas ele foi para lá, continuou trabalhando no emprego dele, normal, e ficou lá trabalhando numa lan house, exatamente isso. Ele queria aprender a surfar, resolveu aprender a surfar em Bali, que é muito bacana, tá certo? E aí, ele não alugou uma casa. Ele ficou num hotel, numa pousada. A pousada custava R$ 7,50 a cama, por dia. Então ele alugou 2 camas, ficou com um quarto inteiro para ele e pagava R$ 14 por dia para ficar 4 meses em Bali, curtindo a vida lá. Tá certo? Então, só para mostrar para vocês o seguinte, que a gente tem como montar o nosso próprio estilo de vida. A nossa profissão de informática, de desenvolvedor de software, a gente tem a possibilidade de ter essa história do tempo e mobilidade. E o que você vai fazer com o seu tempo, quando você consegue esse tempo extra? O que você vai fazer com o seu tempo? O Fernando pode querer ir para Bali, certo? Eu, né, posso querer fazer alguma outra coisa. O Vinícius quis ir para Ubatuba. Você talvez queira aprender a surfar em algum lugar. Mas alguns de vocês aqui talvez queiram montar uma empresa nesse tempo livre. Você pode querer montar a sua startup nesse tempo livre. Porque, afinal de contas, muitas vezes você largar o seu emprego e montar a startup não dá certo também, né? Então, você pode fazer aquilo que você quiser, você pode curtir atrás do que você quiser. Então, vamos falar um pouquinho o que a gente pode pensar hoje, né, para o nosso desenvolvimento. Como eu falei, eu sou um desenvolvedor Java. Então, obviamente, os meus exemplos acabam sendo muito de Java, de pessoal da área de Java e tudo mais, mas a minha palestra não tem nada a ver com Java especificamente, tá? Primeira coisa, as liberdades que o desenvolvedor tem. Uma das liberdades muito bacanas é a liberdade de imaginação. Porque é o seguinte, o software, né, não tem limites. Esse é um cartoon do Gilbert que eu gosto muito. Tem um cara lá tentando, né, a menininha está tentando pegar os requerimentos do software. E o cara fala assim, eu estou tentando fazer com que você desenhe meu software. Aí ela fala assim, não, mas o que você está tentando fazer com o seu software? Aí o cara diz, eu não vou saber o que eu posso fazer com o software até que você me diga o que o software pode fazer. Aí, ela diz uma coisa muito importante, ela fala assim, tente colocar isso na sua cabeça dura. O software pode fazer qualquer coisa que eu desenhar o software para fazer. Tá certo? Aí o cara pensa lá um pouquinho, né? Será que você pode fazer o software te dizer os meus requerimentos? Né? Ou seja, ele não entendeu nada, mas vocês já entenderam. O software não tem limites. Te dá liberdade de imaginação. O que você quiser fazer, você pode fazer com o software. Né? Então, e é por isso que o software está em todos os lugares. O Silvio Meira estava aqui antes e falando que não interessa o business que você crie hoje,
software pode fazer uma parte fundamental desse business. Você vai fazer business de vender pipoca, né? O Vinícius Senger acabou de demonstrar no evento em São Paulo a pipoqueira com Arduino e Raspberry Pi. Certo? Cheio de software na pipoqueira. Então, software é hoje em dia uma parte fundamental de qualquer business. E você pode fazer qualquer coisa com software. O que é uma vantagem, né? Te dá a liberdade de, fazer de pensar e de imaginar em qualquer coisa. Mas tem o outro lado da desvantagem, que é isso torna o software complexo. Então, se você está aí, não sei quantos aqui estão na universidade ainda, né? Pessoal que está começando, e você fica lá se batendo, puxa vida, o software, né? Não consigo fazer, não consigo aprender, isso é difícil. É difícil. E nada vai mudar o fato de que software é difícil, é complexo. Eu gosto muito de uma frase de um matemático, Dijkstra, que ele falou o seguinte, que os matemáticos medíocres deveriam se ater à matemática aplicada, porque a ciência da computação é muito difícil. Sacou, né? Tá certo? Ciência da computação é muito mais difícil que a matemática aplicada, na opinião desse cara, por exemplo. Então, software é difícil, você está se batendo, normal, é assim mesmo. Você não se desespere, por isso é que são tão poucos desenvolvedores de software no mundo. Nós somos um punhadinho. Nós somos 1/4 parte de 1% da população. Tudo que acontece no mundo hoje tem software. E nós somos 1/4 parte de 1% da população. O que significa que as oportunidades para vocês são gigantescas. Os Estados Unidos, a expectativa é que nos próximos anos falte 1 milhão de desenvolvedores. Não vai ter emprego para... Quer dizer, não vai ter emprego, não. Vai ter 1 milhão de vagas sobrando. Procurando caras como vocês que não vão existir. Por quê? Porque você não está fazendo coisas melhores da vida, provavelmente. Porque vai sobrar um monte de vaga de projeto chato. Os projetos bacana são aqueles que vocês vão atrás. Então, você pode construir a sua carreira indo atrás só de projeto massa. Só de projeto bacana. Aquele projetinho de fazer... né, um formuláriozinho para submeter a aplicação para o banco, não sei o quê, vai fazer outra coisa, meu. Vai mudar o mundo. Porque você não só pode, como a galera que está querendo mudar o mundo está precisando de você. Certo? Então, essa é uma oportunidade gigantesca para todos nós. Vou contar uma piadinha aqui que todos vocês conhecem, né? Quem é que já viu essa piadinha aqui? Todo mundo já recebeu. Quem é desenvolvedor recebeu essa piadinha, né? Tá certo? Desde como que o cliente explicou, né? Eu gosto mais do seguinte aqui, ó. Como o programador escreveu, tá certo? Como o cara de vendas descreveu. Como que o projeto foi documentado, ó. Essa documentação do projeto, tá certo? O melhor de todos é isso aqui, ó. O cliente foi cobrado por isso aqui, ó. Tá certo? Né? E o que o cliente queria mesmo era o balanço. No mundo real... certo? Se você vem um cara e fala para você que ele quer um balanço, tá certo? Isso aqui jamais aconteceria. Né? No mundo real isso não acontece, mas é uma piadinha que todos nós já vimos e a gente ri e acha graça, porque no nosso mundo é totalmente verdade. Né? No nosso mundo é assim mesmo, a gente sabe que projetos começam, né? O cara quer um negocinho desse tamanho, a gente muitas vezes super complica as coisas. Muita gente quer montar uma startup. Todo mundo tem aquela ideia maravilhosa, quer montar uma startup e tudo mais. E aí, nego já começa a viajar na maionese, né? O cara quer fazer as ideias mais mirabolantes do mundo. E muitas vezes a gente precisa de uma coisa simples para resolver um problema. Há uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu mudei de casa. Eu saí de São Paulo, fui morar numa cidade próxima, em Cotia, né, num lugarzinho que eu me escondo lá. Porque eu não aguentava mais aquele negócio de trânsito, inferno de São Paulo e tudo mais. Fui morar afastado, no meio do mato, né, com cachorro, macaquinho. Fui ver uma outra vida. E quando eu tinha acabado de me mudar, a primeira semana que eu estava lá, eu fui na pizzaria, perto da minha casa, queria pegar o telefone, então fui lá na pizzaria comprar a pizza. E quando eu estava lá, esperando a pizza ficar pronta, chegou um motoboy para falar com o dono da pizzaria. Um motoboy de outra pizzaria veio falar com esse dono. E ele falou assim, não, sabe o que é? Eu estou perguntando, estou parando em todas as pizzarias.
que eu queria conversar aqui. Eu quero saber o software que vocês estão usando aqui, porque eu estou montando um negócio de fazer software. O motoboy, falando isso. Eu estou montando um negócio de fazer software para pizzaria. E aí, eu estava lá do lado, achei máximo isso, né? Puxei a cadeira mais perto, assim, eu queria ficar ouvindo a conversa dos dois. Aí o cara falou assim, não, então, o que eu estou pensando aqui, estou recolhendo os requerimentos e tudo mais, eu estou pensando em fazer a aplicação em C. Aí o cara da pizzaria falou assim, C, né? Mas C é meio complexo, não? O cara da pizzaria falando isso, não, C é meio complexo, não sei o que lá. Você já pensou em Java? Isso, o dono da pizzaria falou isso, né? Aí eu falei assim, pô, o cara nem sabe que o JavaMan está aqui do lado, né? Mas vou ficar quietinho aqui. Aí o motoboy falou assim, Java, já pensei em Java, que você pode rodar em várias plataformas. História real, hein? Mas eu não tenho certeza, porque eu não conheço Java. Eu já pensei em fazer em VB, né? A conversa estava nesse nível, tá certo? Aí, o cara da pizzaria virou pro motoboy e falou assim, você sabe a funcionalidade que se a gente estivesse aqui na pizzaria, todas as pizzarias iam querer? Eu falei, cara, o cara vai contar o pulo do gato. Ele vai dar aquela ideia que todos vocês podem montar startup, né? O dono da pizzaria vai falar aquilo que ele precisa, que todo dono de pizzaria precisava. Eu já comecei a imaginar, né? Quando eu contei isso pro Vinícius Senger, o Vinícius já estava imaginando um Arduino colocando a pizza no forno, assim, tá certo? Né? A gente já está viajando. Imagino que vocês aqui estão imaginando um monte de coisa, não é isso? Aí o dono da pizzaria falou o seguinte, olha, eu queria que o meu cliente pudesse ir no site, escolher uma pizza, e eu recebi um e-mail. E nós aqui, super complicando o negócio. Tá certo? Qualquer um de vocês aqui faria sem nem programação. Faria um cardápio, um formuláriozinho, mandando um e-mail pro cara. Tá certo? Qualquer um de vocês aqui gastaria 1 hora e tem um cara lá dizendo que todas as pizzarias comprariam esse software. Né? Não sei se comprariam mesmo, porque eu não experimentei essa ideia. Né? Na hora que ele falou isso, eu já me decepcionei. Isso eu não quero fazer. Tá certo? Como muitos de vocês aqui já pensaram, isso eu não quero fazer, não é isso? Então, a gente muitas vezes super complica a coisa. Por quê? Porque o software aceita qualquer coisa. A gente está imaginando aquele negócio gigantesco, aquele negócio do mundo. Mas isso é uma vantagem. O fato do software te dar essa liberdade de você poder imaginar qualquer coisa, isso é muito bacana. Bem, outra liberdade. A outra liberdade que todos vocês aqui têm é a liberdade, né, de aprender e construir. Agora que eu estou vendo lá, está cortando. Aqui não está, né? Bem, a galera que está vendo de longe aí vai ter que vir para o palco, porque lá fora está cortando, não sei porquê. Mas a liberdade de aprender e construir com os outros. Tá certo? O que quer dizer isso? Olha o que o Bart Simpson está escrevendo aqui. Open source é bom para mim. Eu vou adotar completamente. Então isso é um aprendizado que vocês aqui que são desenvolvedores de software têm que botar na sua cabeça. Open source é a maior sacada para você, desenvolvedor. É a maior sacada. Tem um amigo meu, Simon Phipps, presidente da Open Source Initiative, que diz que open source é a forma natural de se fazer software no ambiente de rede. Se você pega vários desenvolvedores, conecta em rede, eles vão fazer software trocando código-fonte. Assim como, se você coloca vários fotógrafos conectados em rede, eles vão colocar suas fotos no Flickr para compartilhar a foto um com o outro. Nós, programadores, a gente não compartilha programas, a gente compartilha código-fonte, porque não adianta de nada ter um programa, ter um binário. Você pega lá o compilador Java, Java-C, é um software super sofisticado, faz um monte de coisa. Você escreve lá no comando de linha, Java-C, helloworld.java, enter, ok. Acabou. Nada acontece. Você não sabe nada do que aconteceu ali se você só tem um binário. Se você precisa ter o código-fonte para saber o que é que o compilador de fato fez. O que ele fez para pegar o seu código-fonte e transformar num ponto class, num código binário. Então, código-fonte é a nossa vida. É isso que a gente faz. É assim que a gente aprende. Né? Ninguém aprende música indo lá fazendo a sua própria música. Você primeiro aprende a ouvir a música.
Primeiro você aprende a distinguir uma música boa de uma música ruim, a música que você gosta da música que você não gosta. Aí você vai fazer sua música. E desenvolvedor de software é a mesma coisa. Você não aprende escrevendo o seu próprio código somente, você tem que ver o código dos outros. Open source é a grande sacada para vocês. Quem aqui tem conta no GitHub? Né? Quem não tem conta no GitHub está perdendo uma das maiores plataformas de colaboração entre desenvolvedores. Quem aqui tem conta no Facebook? Pois é, lamento para vocês. Vocês que levantaram com a conta, tem conta no Facebook e não tem no GitHub, devia ser o contrário. Vocês são desenvolvedores de software, os seus amigos, os seus parceiros, os seus peers estão no GitHub e não no Facebook. Eles podem estar no Facebook também. Mas no Facebook você vai trocar a experiência, né, o que está acontecendo na sua vida. No GitHub você vai trocar código. É assim que você aprende. Essa é a maior oportunidade de você aprender com os outros. E você ensinar também. Né? Muita gente fala assim, puxa vida. Olha, esses dias rolou uma pergunta na internet, o cara falando assim, eu acho um absurdo que como é que é? Eu acho um absurdo que tem gente pedindo estagiário com experiência. Não foi na internet, foi o Max Gehring na CBN. Tá certo? Vocês ouviram isso. Acho um absurdo gente pedindo, contratando estagiário pedindo experiência. Galera, se você quer experiência no mundo de software, você tem que desenvolver software com outras pessoas que manjam muito. Para você desenvolver software com outras pessoas que manjam muito, você tem as seguintes opções. Uma, arranjar um emprego numa empresa que faz software proprietário e conseguir achar uma empresa que tenha excelentes desenvolvedores e arranjar um emprego nesse grupinho de desenvolvedores que você possa trabalhar. E aí você vai conhecer o software daqueles caras e você vai conhecer gente que faz software muito bom. Essa é a primeira opção. Qual é a chance de você conseguir isso? É baixa. Dá para conseguir? Claro que dá, mas é baixa. A outra opção é você achar um projeto open source bacana e ir trabalhar no projeto que esse cara trabalha. O código-fonte está lá, você já vê o código-fonte do cara, você pode contribuir à vontade, você pode mostrar o seu conhecimento, você pode aprender conhecimento com os outros e você está trabalhando com alguns dos melhores programadores. Qual que é a sua paixão? Você gosta de banco de dados? Vai lá participar do MariaDB ou do MySQL. Ou então você gosta de Java? Vai participar do JavaDB, por exemplo. Excelentes projetos de banco de dados que você pode participar e se a sua paixão é banco de dados, vai fazer o que você quiser. Hoje em dia, qualquer coisa que você queira fazer, tem um software open source que faz. E você pode ir lá e se juntar ao projeto e participar. Portanto, para você, desenvolvedor, deixa a galera de negócios, deixa o cara, sei lá quem, discutir se vale a pena ou não vale a pena liberar o meu código open source, é um outro problema. Para você, desenvolvedor, open source é a sacada. E mais ainda, se você quer montar a sua empresa, você prefere montar a sua empresa partindo do zero, você está lá sozinho. Ontem tinha uma menina que perguntou aqui na palestra, o que eu faço? Eu estou sozinha. O que eu faço? Né? Acho que foi até na palestra do Silvio Meiro. O Silvio Meiro falou assim, se estiver sozinho não vale a pena, você tem que ter com mais gente. Sozinho, você não vai para lugar nenhum. Então, imagina se em vez de começar a sua empresa do zero, você pega um software open source e constrói as suas ideias em cima de um software já existente. De repente, você já tem muito mais funcionalidade pronta para você usar. E é a saída para você montar a sua startup. Certo? Então, open source é bom para você. Se você ainda não se convenceu disso, depois vem falar comigo, porque né, essa é a maior verdade dessa palestra. Tá certo? Para você que é desenvolvedor, open source é a grande sacada. Outra liberdade. Liberdade de plataforma. Pessoal, em 1995, quem já programava em 1995 aqui? Né? Tá vendo? Vocês nem tinham começado a programar ainda. Java resolveu o problema da dependência de plataforma. E Java não foi a primeira linguagem a fazer isso não. Pascal já tinha uma máquina virtual para Pascal desde o final da década de 70. Se você ainda está desenvolvendo software, qualquer software, para uma única plataforma, você está perdendo milhares de oportunidades. Você não controla aonde o seu cliente vai executar o software. Você não controla
aonde vai ser o melhor projeto para você amanhã. Você não controla qual que é a plataforma mais importante amanhã. Eu tenho um Mac aqui, por exemplo, na minha mesa. Quando eu comecei a programar, esse Mac, esse sistema operacional não existia. Hoje em dia, todas as minhas aplicações que eu trabalho para minha startup, todas elas estão na nuvem. As plataformas de nuvem não existiam alguns anos atrás. Mas o meu software roda nas plataformas que existem hoje. O meu software rodava nessa plataforma antes dela existir. Porque eu sempre escolhi tecnologias independentes de plataforma. Se você estiver se prendendo, você está perdendo uma excelente oportunidade. Porque se algum fornecedor te prende, é porque ele não quer que você vá para o concorrente. Tá certo? Então esse cara que quer te prender, não deixe ele te prender. Escolha uma tecnologia que não te prenda a ninguém. Ou te prenda o mínimo possível. Tá certo? Então, existem para todos os ambientes, para desenvolver mobile, HTML5 está aí tão forte e importante. Tá certo? Se acha que HTML5 não serve para você, vai melhorar a especificação. Né? Vai participar da evolução do projeto. Mas não se prenda a um único fornecedor. Então, aqui, milhares de linguagens se encaixam nessa categoria. Né? PHP, Java, tá certo? Scala. Um monte de linguagens se encaixa na categoria de liberdade de plataforma. Escolha a sua e vá mais do que isso. Uma das coisas mais bacanas de Java é que Java, a ideia é que você tem uma máquina virtual. E essa máquina virtual dá independência de plataforma para o seu binário. O seu binário é independente de plataforma. Mas a linguagem que você usa para escrever a máquina virtual, tanto faz. Hoje em dia, já roda na máquina virtual todas as linguagens que estão ouvindo falar aí. As linguagens mais importantes que você tem ouvido falar no momento, né? Clojure, Ruby, Scala, todas as linguagens rodam hoje na máquina virtual. E rodam muito bem, na maior parte dos casos, muito mais rápido do que no runtime nativo dessa plataforma. Portanto, o seu conhecimento da máquina virtual Java permite com que você tire proveito de todas essas outras linguagens. E se você acha que essas são poucas, tem muito mais linguagem que roda na máquina virtual Java hoje. Tá certo? Então, Java te dá, independente de plataforma, em qualquer linguagem que você queira usar. Tá certo? Então é uma forma de você garantir que você não está preso a nenhum fornecedor específico. Né? Além disso, Java é open source. Tá certo? Então, ou seja, independente de plataforma, a liberdade que você tem. Aproveite, tire proveito disso. Outra liberdade. A liberdade de trabalhar em qualquer lugar. Essa é uma liberdade que tem dois lados. Um, que é aquilo que eu estava falando lá no começo. Você pode montar o seu estilo de vida. Vá fazer o que você quer da vida. Tá certo? Continue trabalhando como programador. Seja um excelente desenvolvedor. E vá trabalhar onde você quiser. Vá atrás das oportunidades que te interessam. O fato de você poder trabalhar em qualquer lugar significa que você pode trabalhar de qualquer lugar. Mas mais importante é o seguinte, você pode trabalhar para qualquer um. Tá certo? Tem uma startup bacana nos Estados Unidos, vai trabalhar para eles. Você pode continuar aqui onde você está e trabalhar para os caras lá fora. Tá certo? Você não quer sair da sua cidade, mas quer aproveitar uma oportunidade lá em São Paulo ou qualquer outro lugar. Eu não recomendo que ninguém vá para São Paulo. São Paulo é um inferno de cidade. Tem muita oportunidade lá, mas não vale a pena ir para lá. Você tem oportunidades infinitas, tá certo? Sem você sair de onde você está, se você preferir não sair. Ou, se você preferir sair, você pode estar no emprego que você está hoje e trabalhar em qualquer lugar do mundo. A decisão é sua, tá certo? Então, tire proveito disso, que é uma liberdade que a nossa profissão nos dá. Nem toda profissão é tão fácil. A nossa profissão é muito boa para isso, tá certo? Então, tire proveito disso. A liberdade do hardware. Eu acabei de falar de cloud. Acabei de falar de cloud ainda agora. Cloud computing. Se você quer montar a sua empresa hoje, está querendo fazer uma startup. Já vou falar um pouquinho de startup já, mas se você quiser montar a sua empresa hoje, quiser montar uma startup, alguns anos atrás isso era complicado. Você precisava comprar um servidor, né, achar uma conexão, tá certo? Manter
mais de um modem conectado para a sua conexão não cair. Era super complicado. Hoje em dia, com os ambientes de cloud, você pode ter o tamanho de ambiente que você quiser. Você quer fazer uma experiência com um super servidor de 30 CPUs e fazer um teste de escala da sua aplicação? Na Amazon, um servidor com acho que com 26 ou 24 CPUs custa $2 a hora. Tá certo? Com $10 você passa 5 horas fazendo uma experiência de performance da sua aplicação com um super servidor de 30 CPUs. Tá certo? Então não tem mais barreira para você fazer isso. Você tem à sua disposição um mundo de máquinas para quando você precisar. E vários provedores de cloud importantes. Tá certo? Você pega provedores como o Heroku, você pega a sua aplicação, simplesmente joga a aplicação e deixa eles cuidarem do resto. O próprio Google tem uma série de, o Google App Engine, para você colocar as aplicações, tá certo? Tem provedores, se você não quiser fazer provedores lá fora, tem provedores no Brasil. A Jelastic, que é uma empresa que tem uma plataforma para você rodar suas aplicações na nuvem, ela não é uma empresa, ela faz parcerias com data centers no mundo inteiro. Então, no Brasil, a WebSolute tem um data center da Jelastic. Então, você pode rodar numa empresa brasileira se quiser. E você pode também tirar proveito de toda essa infraestrutura sem ter que sair de casa, sem ter que pagar um centavo antes de começar a usar. A maior parte dos provedores te dá acesso gratuito por um certo tempo ou por uma certa quantidade. O Heroku, se você quiser rodar um único processador na sua aplicação, a sua aplicação é de graça para sempre. Eu tenho uma startup chamada StoryTroop, que permite você contar histórias colaborativas na internet. A nossa startup roda com uma única CPU no Heroku. É de graça. Eu não pago nada para minha startup estar rodando. Se ela algum dia fizer sucesso e eu precisar de mais processadores porque tem muita gente acessando, eu aumento os processadores e só aí eu começo a pagar. Se ela nunca tiver sucesso, eu nunca gastei nada. Beleza. Tá certo? Essa é uma outra forma. Então, Cloud Computing é uma oportunidade gigantesca para todos nós, que somos desenvolvedores, que temos capacidade de aproveitar tudo isso. Então, você está livre, inclusive, do hardware. Então, com essas liberdades, eu vou falar um pouquinho de startup aqui agora. Todo mundo está falando aqui, eu tenho participado, eu toco uma empresa de consultoria, uma startup chamada Tools Cloud, que é uma startup que oferece ambiente de desenvolvimento na nuvem, tá certo? E mais uma startup que eu acabei de falar, a StoryTroop. Então, eu tenho ido em vários eventos, conversado com vários investidores, a gente tem investimento nos Estados Unidos já, tá certo? Há 2 semanas atrás, a Carnegie Mellon, a Universidade de Pittsburgh, investiu $50 mil na minha empresa, tá certo? Então, a gente fica conversando com a galera e toda vez que se fala de startup, no fundo, startup é uma empresa cujo objetivo é você crescer muito rápido e vender, arranjar um investimento, para que ela possa crescer mais ainda. Mas, galera, ter uma startup que consegue um grande investidor e você fica milionário, é quase tão fácil quanto ganhar na loteria. Quem já ganhou na loteria aqui? Eu também não. Tá certo? Ainda não ganhei na loteria. Então, você acertar um monte de startup. O Silvio Meira falou aqui antes, hoje de manhã, hoje de manhã, e ele falou, que quando você contrata uma startup para fazer alguma coisa, você confia naquela startup, a chance dela desaparecer é muito grande. A frase que o Silvio Meira usou é que toda startup ela está desaparecendo a cada dia. Complicado isso, né? Então, a sua chance de dar certo numa startup é pequena. Por quê? Porque a startup tem que ser uma empresa que cresce muito rápido e consegue investimento. É a única maneira de montar uma empresa, um negócio para você? Não é. Um grande número de empresas de sucesso, empresas que estão aí, inclusive empresas que já ganharam muito investimento, inclusive o GitHub que eu citei aqui agora, foram empresas que começaram com um desenvolvedor,
resolvendo um problema para ele mesmo, ou para os amigos dele, tá certo? E crescendo organicamente, crescendo aos poucos, tá certo? Crescendo porque a galera está usando, crescendo porque você está conseguindo mais. A maior parte desses projetos que deram, né, tem um carinha que estava desenvolvendo enquanto ele trabalhava. Ele não saiu do emprego, ele chegava em casa no final de semana, desenvolvia um software bacana para resolver um problema real, tinha um parceiro, né, que estava ajudando, depois cresceu um pouco mais, criou algum produto bacana, várias pessoas começaram a utilizar, e lá na frente, às vezes 2, 3 anos depois, o cara tinha grana suficiente para largar o emprego e tocar o que ele queria. Então, vocês todos aqui têm condição de seguir o seu sonho. Vocês todos têm condição de montar aquilo que você quer e pode começar agora. Pode começar hoje à noite. E não precisa começar do zero. Basta você achar um projeto open source que já faça um pouquinho do que você está fazendo. E não precisa gastar nada, coloca tudo na nuvem. E não precisa se preocupar de colocar na nuvem, porque a sua plataforma, o seu software é multiplataforma. Se amanhã você precisar de mudar de provedor, você vai mudar junto para outro provedor, não tem problema. Certo? Então, essas liberdades... E tudo depende da sua imaginação. Depende de você. Não depende de a conjuntura, o investidor, o não sei o quê. Depende de você. Então, essas nossas liberdades que a gente tem na nossa profissão são muito bacanas, que nos dá a oportunidade de fazer isso. Se alguém quiser trabalhar no esquema de startup, no esquema mais pé no chão, no esquema que você vai crescendo aos poucos, que vai fazendo o que dá, quando pode, etc., eu aconselho um livrozinho muito bacana chamado Start Small, Stay Small. Comece pequeno, continue pequeno. Tá certo? Que é um livro que te dá muitas dicas de como é que você pode montar a sua startup, né, sem ter que correr atrás de investidor, sem ter que fazer nada disso. Sabe? Se você tiver a oportunidade, apresentar a sua ideia para o investidor e ele comprar, é outra questão. Mas você não precisa defender disso. Você não precisa viver com esse sonho. Por quê? Porque se você tiver um negócio seu, quer ver um exemplo? Se você quiser, o nosso amigo ali queria ir para Bali, tá certo? Digamos que ele faça os cálculos, eu não faço a menor ideia, nunca fiz esses cálculos todos, mas digamos que ele faça os cálculos e custe, sei lá, uns $2.000 de passagem, mas vai ficar lá 6 meses, a gente já falou que era $200 por mês o aluguel, então mais $600, tá certo? Mais ele comer por lá, não sei o quê. Digamos que ele faz uns $5.000 para ele viajar para Bali, passar 4 meses lá em Bali curtindo, né? Se é esse o sonho dele, ele já tem um emprego que já dá para ele o dia a dia dele. Se ele consegue uma startup que entregando pizza para pizzaria, o cara mandando e-mail para a pizzaria, simples, fácil, ele consegue montar um serviço que ele vende para algumas pizzarias e consegue aí R$1.000, R$2.000 por mês, ele não vai viver disso, tá certo? Não vai dar para largar o emprego, mas dá para ir para Bali, tá certo? Dá para ir para Bali com a grana do que você fez ali na startup. E de repente, galera, se é um serviço que você botou no ar e que está entregando e-mail por cada pizzaria sem você fazer nada, você faz isso, né, gasta 2, 3, 5 meses fazendo isso, depois você não faz mais nada. Deixa que o negócio a cada mês te dá uma graninha. E vocês têm total condição de fazer isso, de fazer vários desses projetinhos. Tá certo? Bem, antes que eu já estou estourando meu tempo aqui, deixa eu falar rapidamente algumas coisas aqui. Bem, já falei quase tudo aqui, né? Falei aqui de, trabalho remoto, gadget, deixa eu dar uma puladinha aqui em algumas coisas aqui. Cloud Computing, já falei disso também. Acabei falando. Times distribuídos. Times distribuídos é a história de trabalhar remoto. Uma das maiores oportunidades, das melhores aprendizados que você pode ter é trabalhar em times distribuídos. Por isso que mais uma razão para você estar se envolvido num projeto open source. O Silvio Meira também falou aqui sobre os coreanos que falam mal inglês. A gente muitas vezes não tem coragem. Deixa eu falar uma coisa para vocês, galera. Todo mundo aqui, você é programador, está na área de TI, você precisa ler inglês tão bem quanto você lê português. Entendeu isso? Ler inglês
tão bem quanto você lê português. Tem que poder pegar um livro, um jornal, qualquer coisa que você lesse em português, ser capaz de ler em inglês, sem fazer diferença. Tá certo? Quando você chegar na situação de você ler o primeiro livro do Harry Potter em inglês, o segundo em português, e não lembrar em qual linguagem você leu cada um dos dois, tá bom. Tá certo? Né? Agora, você precisa escrever em inglês pelo menos tão mal quanto você escreve português. Tá certo? Não precisa escrever melhor que português, não. Pelo menos tão mal quanto você escreve, tá certo? Porque você precisa ser capaz de se comunicar. Agora, por quê? Porque você precisa ser capaz de trabalhar em times distribuídos. Essa experiência é fundamental. Você precisa ser capaz de trabalhar com outras pessoas, ser capaz de lidar com problemas que acontecem porque o cara te mandou um e-mail mal educado e, na verdade, ele também não fala inglês, escreveu um e-mail mal educado porque ele traduziu da língua dele para o inglês. Você também não lê inglês muito bem, você leu o inglês dele, achou muito mais mal educado do que era, na verdade, e os dois brigaram. Você tem que saber lidar com essa situação, tá certo? É fundamental que você trabalhe. Por isso, você vai participar de projeto open source, você tem tudo isso, você pode fazer tudo isso em projetos open source. Métodos ágeis, tá certo? Linguagens dinâmicas. Um pouco sobre linguagens dinâmicas. Deixa eu só pular aqui umas partes. Então, só para a gente acabar aqui. Você tem total condição de começar nada disso. Por isso que a minha palestra não é o futuro do desenvolvedor. É o desenvolvedor do futuro. É o que você pode fazer hoje para tirar proveito de tudo isso. Hoje, você consegue tirar proveito de tudo isso. Os ambientes de cloud estão aí, trabalho remoto está aí, tá certo? Projetos open source existem os mais variados possíveis, né? Então você pode hoje tirar proveito de tudo isso. Então, coloque sua aplicação na nuvem. Qualquer aplicação, coloque na nuvem hoje. Você está na faculdade, o seu professor mandou você fazer um Hello World, faça um Hello World na nuvem. Tá? Você tem uma conta nos provedores de nuvem, não te custa nada. E a maior parte deles você consegue fazer muita coisa de graça. Então comece a experimentar isso agora. Uma quantidade absurda de desenvolvedores aí no mundo afora não fazem a menor ideia do que seja nuvem. Se você aprender isso hoje, já te dá uma vantagem competitiva gigantesca. Tá certo? Trabalhe com times distribuídos de várias culturas. Vá trabalhar em projeto open source. Vá trabalhar, arranje vários amigos. Quer montar uma empresa? Não monte a empresa sozinho. Tá certo? Monte a empresa com várias pessoas. Se tiver amigo que está fora da sua cidade, trabalha com ele remotamente. Começa desde já a montar a sua empresa para ela ser remota desde o começo. Por quê? Lembra do tempo e mobilidade? Você quer mobilidade. Se você montar a sua empresa para que você tenha que estar lá todo dia, você já matou a sua própria mobilidade. Então monte a sua empresa distribuída. Tem um amigo meu que montou um negócio de transportes. Um cara da área de tecnologia montou uma empresa de transportes. Não tem nada a ver, empresa de transporte, o cara tem que estar lá todo dia, tem um caminhão chegando. Não tem jeito. O que ele fez? Ele montou a empresa para que ele não precisasse estar lá. A empresa dele foi pensada desde o primeiro dia. Por quê? Porque ele não largou o emprego dele. Então ele montou a empresa para que ele nunca precisasse estar lá e a empresa pudesse dar certo. Então você pense sempre em trabalhar remoto. Busque e crie arquiteturas focadas em simplicidade. Arquiteturas simples são as que vão te dar as maiores vantagens. Pensa em oferecer serviços. Tem uma galera andando aí no adesivo, eu amo APIs no computador. Se você tem alguma palestra lá na área de desenvolvimento falando sobre APIs, vá assistir. Como é que você monta, em vez de você montar um negócio que manda um e-mail para o cara da pizzaria, monta um serviço, tá certo? Que qualquer desenvolvedor possa mandar e-mail para qualquer pizzaria. E disponibiliza a API. E cobra pelo acesso à API, ou faz qualquer coisa. Pense em APIs. Tá certo? Separe o seu projeto em vários serviços. Eu gosto muito do Neil Ford, quando ele fala, seja um programador poliglota. Aprenda uma linguagem de programação por ano. É bem tranquilo. Você já conhece uma linguagem de programação, aprender uma outra é fácil. Aprenda uma linguagem de programação por ano. Qualquer nova linguagem que você aprender, vai fazer a linguagem que você gosta de trabalhar, você vai trabalhar melhor nela.
certo? Ninguém está falando assim, ah, não, mude para Java, não é nada disso, certo? Escolha qualquer linguagem que você goste, vá trabalhar com ela, mas aprenda uma por ano. Você vai ver como é que isso vai abrir a sua cabeça para várias coisas. Vocês são desenvolvedores de software. A sua ferramenta de trabalho é a linguagem de programação. Se você só souber uma, é que nem o caminhoneiro que só sabe dirigir um caminhão. Tá certo? Qualquer coisa que aconteça, você perdeu oportunidades. Aprenda várias, porque isso é importante para você. Quanto mais linguagem você aprender, melhor você vai ficar. Bem, é isso. Acho que tem mais um minutinho para pergunta. Eu queria deixar essa palestra, foi feita em parceria aqui, Fabiane Nardon, minha sócia, Sven Reimers, um dos caras do NetBeans Dream Team. E aqui embaixo a minha informação, meu e-mail, bruno@javaman, @brjavaman no Twitter. E tenho tempo para perguntas. Valeu, galera. Obrigado. Obrigado. Pergunta aqui, não? Tem alguém aqui para dar o microfone? Não, tem que descer. Tem um cara lá? Beleza. Boa noite. Eu gostaria de saber sobre o que tu achas do futuro do Java. Na verdade, o que você pensa sobre o futuro do Java? O que eu penso... Ops, toca aqui. Esse já está programado para mim. Eu grito muito, os caras já sabem que eu grito muito. Estou de volta com o microfone, beleza. Pergunta, o que eu acho do futuro do Java? Galera, eu acho que Java tem muito futuro, certo? Muita gente ficou muito preocupado qual seria o futuro do Java depois que a Oracle comprou a Sun, o que queria acontecer. Nesses últimos anos, a Oracle investiu muito mais em Java do que a Sun investia antes. Tem muito mais gente trabalhando. O projeto Java, o OpenJDK, que é a máquina virtual Java livre, é o projeto de evolução de Java nesse momento. Qualquer um pode participar. Grandes empresas como a Oracle, Red Hat, Twitter, Azul, SAP, todos esses caras estão, IBM, todos esses caras fazem parte hoje do OpenJDK e estão melhorando a máquina virtual Java. A gente tem muito mais linguagens rodando a máquina virtual Java do que jamais tivemos na história inteira, certo? Então, a gente já está rodando Java FX, né? No Android, no iPhone, etc. Tá certo? Então, o futuro de Java é muito bom, tá certo? Agora, obviamente, é aquilo que eu falei, não dá para você ficar preso numa única linguagem. Tá? Então, aprenda várias linguagens. Agora, uma coisa interessante é o seguinte, talvez você não saiba disso, mas tem várias das linguagens, o pessoal fala assim, essas são as linguagens do futuro. Várias dessas linguagens rodam hoje em ambientes de cloud, como o Google App Engine, como o Heroku, porque esses caras fornecem uma máquina virtual Java e essas linguagens conseguem rodar na máquina virtual Java. Então, o legado que a gente tem aí da máquina virtual Java vai continuar durante muito tempo. Ok? Oi, Bruno. Meu nome é Rafael. Eu trabalho com Java há 10 anos. E uma coisa que você falou que eu achei interessante é o lance de trabalho remoto. Tá, legal o trabalho remoto. Só que quais são os canais para você seguir esse caminho? Porque o que tem muito é você ter um meio home office. Você trabalha remoto, você tem uma baia, vai lá uma vez por semana. Como é que você consegue trabalhar remoto? Num trabalho tradicional, assim, não está no startup. Ok. Como é que você consegue trabalhar? Olha, trabalhar, assim, se você quiser continuar onde você está e sair para trabalhar remoto, você tem que batalhar por isso. Tá? Recomendo, se você gosta do seu trabalho, está num lugar bacana, tá certo? Gosta dos seus amigos, é um projeto legal que você está fazendo, tudo mais, batalhe para trabalhar remoto. Trabalhar remoto não é fácil. Não é fácil por vários sentidos. Nem todo mundo topa, né? Tem muita gente que vai trabalhar remoto e se perde, né? Tem muita gente que o time não está preparado. Um dos maiores problemas de trabalhar remoto é quando você sai, né? Porque assim, duvido que o que você faz hoje, eu tenho certeza que você faz hoje, você levaria para sua casa e faria igualzinho. Só que o seu time, por exemplo, faz reunião todo dia. E na reunião não tem um número que você possa ligar para aquela reunião. Ou não tem um Skype que você possa participar. E aí, o seu time exige que você esteja lá porque o time não está preparado para isso. Ou então, você está um projeto e tudo mais, mas o seu time tem post-it na parede dizendo o que cada um vai fazer. Aí o post-it não dá para ficar remoto. Tá certo?
Quando a gente fala trabalhar remoto, é a possibilidade de você passar meses sem aparecer no escritório. Tá certo? Então, isso de fato não é fácil. O time tem que estar preparado. Tem muita ferramenta, muito ambiente bacana na internet, tá certo? Para você montar o seu time capaz de ser remoto. Agora, nem toda empresa está disposta a fazer. Então, por isso, batalhe por isso. Começa a batalhar por um dia em casa, 2 dias em casa, 3 dias em casa. Mostre que você é produtivo, mostre que você é um cara confiável. Eu trabalho remoto, completamente remoto, sem precisar passar no escritório. Vou lá muitas vezes para almoçar com o pessoal. Às vezes vou almoçar e volto. Tá certo? E eu trabalho remoto desde 98, completamente remoto. Se eu não trabalhasse completamente remoto, eu não poderia viajar tanto quanto eu viajo. Eu não poderia fazer esse trabalho voluntário aqui na campus. Tá certo? Porque eu estou aqui na campus, mas estou fazendo um trabalho voluntário. Eu sou presidente do Instituto Campus Party voluntário. Tá certo? Então, eu não poderia estar fazendo isso se eu não pudesse estar trabalhando remoto. Na verdade, hoje, na minha empresa, Tools Cloud, eu estou aqui em São Paulo, moro aqui em São Paulo, no Brasil, tá certo? O meu CEO está em Pittsburgh, nos Estados Unidos, tá certo? A gente tem um programador que mora em São Bernardo, mais ou menos perto de São Paulo, mas eu nunca encontro com ele. A gente tem outra galera que tá em 2 cidades nos Estados Unidos. Então, assim, nós somos um time totalmente... A gente não se encontra. O que acontece às vezes, quando eu vou para os Estados Unidos, eu dou um jeito de passar por Pittsburgh para falar com o cara pessoalmente. Mas, honestamente, o meu CEO trabalhava para a Tools Cloud 4 meses, eu nem tinha visto o cara, só por Skype. Então, é possível? Mas tem que batalhar por isso, tem que mostrar que você é confiável, tem que mostrar que você consegue. Por isso, quanto mais cedo você começar a fazer, mais você consegue. Se você realmente quiser conseguir isso, a sua empresa não está topando, procura outra. Tá certo? Porque se é uma coisa, eu acho que é uma coisa que você deveria ser capaz de fazer. Se é o que você quer fazer. Se a sua empresa não topa, acha alguém que tope. Tá certo? Um grande amigo meu, Otávio, acabou de receber uma oferta para trabalhar para uma empresa americana. Por quê? Porque ele estava fazendo um trabalho open source. Ele participava de um projeto open source, a galera viu que ele estava nesse projeto e chamou ele para trabalhar. E estão oferecendo para trabalhar remoto, inclusive. Então, tem jeito de você fazer. Se você quiser ficar realmente maluco, tem um livro que é de virar a cabeça, chamado A Semana de 4 Horas de Trabalho. Tá certo? Não é um livro fácil de ler, é um livro bem louco, bem maluco, mas que te dá várias dicas de como que você força a barra com a sua empresa para trabalhar remoto. Se é o seu caminho, tá valendo. Tá? Olá, boa Quanto noite. tempo tem ainda? Tem mais algum minuto? Mais uma pergunta. Tem aqui. Então, você está controlando o tempo aí, né? Então, beleza. Vai lá. Meu nome é Thaís. Tudo bom, Thaís? Tudo bom. E eu estou começando com programação agora. Estou engateando, estou na faculdade. E eu gostaria de saber quais são os erros que os programadores iniciantes mais cometem. Algumas falhas, alguns erros, alguns enganos, que são coisas bobas e que podem ser superadas facilmente. Beleza. Olha, você está começando, não sei se são os erros, tá certo? Mas vou te dar algumas dicas. A primeira coisa que a galera comete muito é achar que é fácil. Não é. É difícil mesmo, não se decepcione, tá certo? Quando você estiver lá na frente, esse projeto, esse sistema, essa aula, é difícil mesmo, tá certo? É difícil que tem muita gente que começa e larga, que começa e não consegue chegar, que se forma e vai virar vendedor de multinacional, tá certo? Porque é difícil pra caramba, certo? Então você tem que gostar disso, tem que curtir o desafio, curtir bater cabeça, curtir tentar 1000 vezes a mesma coisa, tá? Então, acho que esse seria o principal. A outra coisa que a galera comete muito é não aproveitar o open source. Eu dou muita palestra dentro de universidade, onde a galera está achando assim, mas se eu for fazer open source, eu nunca vou ficar rico como o Bill Gates. Galera, você não vai ficar rico como o Bill Gates, lamento, tá certo? Essa é a realidade, né? A chance de ficar rico quanto o Bill Gates é tão absurdamente minúscula que não tem nada a ver com open source, tá certo? O Bill Gates estava no lugar certo, na hora certa, num business certo, tá certo? Ele não precisava nem ser um bom programador para ter ficado milionário, tá certo? Então, né, porque ele era um bom cara de business. A chance de ficar rico com Bill Gates, então não perca a chance de você aprender
de você conhecer gente, de você trabalhar remoto, de você fazer networking, de você não aproveitar o open source porque está achando que se eu fizer open source eu não vou ficar milionário. Você pode ficar muito milionário fazendo open source. Lembrem-se que o MySQL foi vendido por $1 bilhão. Tá certo? Então, dá para você ficar muito rico fazendo open source. Mas esse não tem que ser o seu objetivo. Seu objetivo é fazer porque você gosta. Vai encontrar os seus amigos. Onde é que estão caras iguais a você? Ou mulheres iguais a você? Você tem um problema maior ainda. Eu estava lendo hoje de manhã, um relato de uma programadora. Recadinho para os marmanjos aqui. Galera, a nossa área é absolutamente machista. Absolutamente machista. Reconheçam isso. A nossa área é absolutamente machista. Manja aquelas piadinhas de, essa aí já está com a gente tanto tempo que já é homem. Manja essas piadinhas. Galera, isso é ofensivo. Tá certo? Isso mostra que nós somos muito machistas. Dá uma chance. As mulheres estão desistindo da informática, estão desistindo da computação, estão desistindo da programação por nossa culpa. E vou falar uma coisa para vocês. Um projeto com gente de várias áreas, um projeto com homens e mulheres, um time misto, é muito mais inteligente do que um time homogêneo. Portanto, as mulheres no seu time são coisas maravilhosas. Certo? Então, são coisas não, lamento, foi uma péssima maneira de falar, mas ter uma mulher no seu time é algo maravilhoso. Tá certo? Porque faz com que o seu time seja mais inteligente. A gente está espantando elas porque nós somos mal educados, porque a gente faz piadinha sem graça, porque a gente não respeita, tá certo? Então esse é um problema que você vai enfrentar, lamento, desculpa, tá certo? Tem 5 mulheres e 40 homens, tem 5 mulheres demais já na sua sala, tá certo? Né? Então, a questão é quantas delas vão se formar, porque na minha sala muitas pararam pelo caminho. Então, vamos mudar a nossa mentalidade, esse é um problema que você vai ter que passar. Eu até estava engraçado, eu estava brincando com a minha filha, a gente foi no TDC, né, na semana passada, eu tenho 2 filhas, né, e eu ensino programação para elas, ensino, né, algumas coisas, mas elas estão ali, ó, dando tchau ali atrás, inclusive, ó, estão aqui na Campus Party e tudo mais. Mas a minha filha mais velha estava com um namorado que quer fazer advocacia, não tem nem se interessa por computador tanto assim. E estavam os dois assistindo um negócio lá de um apresentador no stand do evento. E aí o cara do stand perguntou para ele, não perguntou para ela. E aí, você também, não perguntou nada para ele, perguntou só para ela. E aí, você também é desenvolvedora ou está só acompanhando ele? Sentiu o machismo, né? Tá certo? Ela provavelmente, nem dos dois era desenvolvedor, mas ela provavelmente era mais desenvolvedora do que ele. E o cara nem perguntou nada pro cara, assumiu que ele era o desenvolvedor da jogada. Então, infelizmente, isso não tem jeito, não tem nada que eu possa fazer. Gostaria, tá certo? Mas, então assim, eu se fosse você, desde já, cria uma conta no GitHub, se envolve num projeto open source, vai aprender com os melhores desenvolvedores do mundo, mesmo que eles não estejam na sua classe. E se eles estiverem na sua classe, aprende com eles também. Tá certo? Vai compartilhar código desde agora, eu acho que já está super bem encaminhada. Pessoal, já estourei minha palestra, eu vou estar aqui no evento todos os dias. Muitíssimo obrigado, valeu! Obrigado. Qualquer coisa no meu e-mail, valeu!